Olá, vamos estudar intervalos nessa aula. Vamos relembrar um pouquinho de conjuntos numéricos para ficar mais fácil. Os conjuntos dos números naturais, que é representado pela letra N maiúscula, é composto pelo zero e os números positivos. Caso tenha um asterisco junto com a letra N, significa que esse conjunto está considerando todos os elementos naturais, com exceção do zero. O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z maiúscula, é composto pelos números negativos, o zero e os positivos. O conjunto dos números inteiros também pode aparecer o asterisco, que exclui o elemento zero do conjunto. O conjunto dos números racionais são todos os elementos do conjunto dos números inteiros, mais os elementos que podem ser escritos em forma de fração. E o conjunto dos números irracionais, representado normalmente pela letra I maiúscula, são aqueles elementos infinitos, que não têm periodicidade. Por exemplo, as raízes não exatas e o número π. A união de todos esses conjuntos é o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R maiúscula. Lembre-se que, para todos os conjuntos que têm como elemento zero, esses podem ser representados com um asterisco, o que significa que o zero deve ser excluído. Vamos ver o diagrama que representa o conjunto dos números reais. No diagrama, percebemos que os elementos do conjunto dos números naturais, representados pela letra N, está contido no conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, o qual, por sua vez, está contido no conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Esse conjunto, unido ao conjunto dos números irracionais, representado pela letra I maiúscula, resulta no conjunto dos números reais, que é representado pela letra R maiúscula. Todos esses números reais podem ser representados também em uma reta que chamamos de reta real, a qual teremos o zero no centro da reta, os valores positivos à direita do zero e os negativos à esquerda do zero. Temos que retomar esse conhecimento de retas numéricas, pois mais para frente veremos o que chamamos de representação geométrica de um intervalo. Ou seja, o intervalo será representado na reta numérica, além da notação de conjuntos e da notação de intervalos também. Veja uma reta real para relembrarmos. Veja a reta numérica. Temos o zero, à direita dele estão os números positivos, à esquerda estão os números negativos. Perceba que o ponto A está nesta reta numérica é o número menos 5 meios, ou seja, está entre menos 2 e menos 3. O ponto B é o número menos 1, que está entre o 0 e o menos 2. O ponto C é o elemento 1, que está entre o 2 e o 0. E o ponto D é o número π, que está entre o 4 e o 3, pois o número π vale aproximadamente 3,14. É um número infinito, sem periodicidade, portanto, um número irracional. Agora que já relembramos os conjuntos numéricos e a reta numérica, vamos à definição de intervalos. O intervalo é um conjunto que contém cada número real entre dois extremos indicados e, possivelmente, os próprios extremos. Os extremos podem ser números reais, como podem ser menos infinitos e mais infinitos.
Pode-se representar o conjunto dos números reais associando cada número x pertencente aos reais a um ponto de uma reta R. Além disso, é importante ressaltarmos que se utilizarmos uma escala para representar o intervalo na reta numérica, fica, além de mais organizado, mais fácil a visualização do intervalo na reta. E lembre-se, nós temos que seguir a sequência numérica da reta. Nós não podemos escrever o 5, por exemplo, à esquerda do 2, ou o menos 10 à direita do menos 7. E mais um lembrete, para os números negativos, quanto mais perto do zero eles estiverem, maior ele será. Uma questão importante no intervalo é a da inclusão ou não dos extremos no conjunto considerado. Representamos os intervalos utilizando colchetes abertos e fechados. Acompanhe com a representação como acontece. Colchete fechado. Chamamos de intervalo fechado para os extremos A e B. Significa que os extremos A e B fazem parte deste intervalo. Colchetes abertos para os extremos A e B. Chamamos de intervalo aberto, significa que os extremos A e B não fazem parte deste intervalo. Um colchete aberto e outro fechado chamamos de intervalo semi-aberto. Nesse caso, semi-aberto à esquerda. Significa que o extremo A não faz parte do intervalo, porém, o extremo B faz parte do intervalo. O intervalo semi-aberto à direita significa que o extremo A faz parte desse intervalo e o extremo B não faz parte. Na representação de conjuntos, utilizamos os sinais de maior, menor, maior e igual e menor e igual para escrevermos o intervalo. Para ficar mais fácil e claro, lemos o intervalo do x para os extremos. Por exemplo, x maior que 3 e menor que 10. Logo sabemos que os valores estudados, ou seja, o intervalo numérico, está entre 3 e 10. Normalmente utilizamos esses sinais em intervalos apenas para a representação de conjuntos. Se os sinais de maior e menor forem utilizados com os sinais de igual junto, ou seja, maior e igual ou menor e igual, significa que os extremos estão inclusos nesse intervalo. Vamos pensar no exemplo, o intervalo x maior e igual a 3 e menor e igual a 10. Significa que, nesse intervalo, o 3 e o 10 fazem parte do intervalo e não são apenas limites para o intervalo. Veja como. Na primeira representação, temos x maior que A e menor que B, o que significa que os extremos A e B não fazem parte do intervalo. X maior ou igual a A e menor ou igual a B significa que A e B fazem parte do intervalo. X maior que A e menor ou igual a B significa que A não faz parte do intervalo e B faz parte do intervalo. E x maior ou igual a A é menor que B. Significa que A faz parte do intervalo, mas B não faz parte. Os intervalos podem ser representados também na reta real, o que chamamos de representação geométrica de um intervalo. Se os extremos fazem parte desse intervalo, representamos com uma bolinha fechada, ou seja, pintada. E se esses extremos não fazem parte do intervalo, devem ser representados com uma bolinha aberta, ou seja, vazia, ou ainda não pintada. Podemos ter um extremo que faz parte do intervalo e outro não. Isso significa que não necessariamente os dois extremos fazem ou não parte dos intervalos. Um pode fazer e o outro não.
Vamos ver como isso irá aparecer. A primeira representação na reta numérica está com as bolinhas abertas. Isso significa que os extremos A e B não fazem parte deste intervalo. Veja que a representação de intervalos é feita com os colchetes abertos e a representação de conjuntos nos diz que x pertence aos reais, tal que x é maior que A e menor que B. A segunda reta real está com as bolinhas fechadas. Isso significa que os extremos A e B fazem parte deste intervalo. Para a representação de intervalos, os colchetes estão fechados e a representação de conjuntos nos diz que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior e igual a A e menor e igual a B. A terceira representação na reta numérica nos diz que o extremo A faz parte desse intervalo, pois a bolinha está fechada. Porém, o extremo B não faz parte, visto que a bolinha está aberta. Para a representação de intervalos, temos um colchete fechado e um aberto. E para a representação de conjuntos, temos x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a A e menor que B. E na última representação da reta numérica, temos a bolinha fechada à direita e aberta à esquerda. Desta forma, A não faz parte do intervalo e B faz parte. Os colchetes na representação de intervalos também estão um aberto e outro fechado. E na representação de conjuntos, temos um sinal de maior e outro de menor ou igual em relação a x. Vamos lembrar um pouquinho das operações entre conjuntos para ficar mais fácil darmos continuidade em intervalos. Lembre-se que intersecção entre conjuntos são todos os elementos que têm em comum nos dois conjuntos. A união são todos juntos, ou seja, todos os elementos dos conjuntos estudados devem estar no conjunto união. E a diferença é quando tem em um e não tem no outro, sendo os intervalos conjuntos cujos elementos são números reais. É possível, quando temos dois ou mais intervalos, representar a intersecção, a união e a diferença também. Vamos iniciar pela intersecção de dois intervalos, considerando os intervalos A e B. A intersecção é, por definição, um conjunto constituído pelos elementos comuns a A e a B. Acompanhe um exemplo de como pode ser representado a intersecção nas retas numéricas. Intersecção. Elementos que pertencem aos dois conjuntos A e B ao mesmo tempo. Intervalo A é igual a colchete fechado, 2 e 5, colchete aberto. Intervalo B igual a colchete fechado, 3 e 6, colchete aberto. A intersecção B igual a colchete fechado, 3 e 5, colchete aberto. Perceba que, nas retas numéricas, ou seja, na representação geométrica dos intervalos, a bolinha é aberta quando o colchete é aberto e fechada quando o colchete é fechado. Representamos na primeira reta o intervalo A, na segunda o intervalo B e na terceira reta a intersecção AB, ou seja, representamos apenas os elementos que fazem parte dos dois intervalos, A e B. Agora vamos ver a união de dois intervalos. Considere os intervalos A e B. Por definição, a união de dois intervalos é um conjunto constituído por todos os elementos
que fazem parte do conjunto A e do conjunto B também, todos juntos. Perceba que na reta numérica, que representa a união, é representado o menor extremo e o maior extremo dos intervalos A e B juntos. União. Unir os elementos dos dois conjuntos em um. Exemplo: intervalo A é igual a colchete fechado 1 e 3, colchete fechado. Intervalo B igual a colchete fechado 2, 5 e colchete aberto. A união B igual colchete fechado 1 e 5, colchete aberto. Perceba que, nas retas numéricas, ou seja, na representação geométrica dos intervalos, a bolinha é aberta quando o colchete é aberto e fechado quando o colchete é fechado. Representamos, na primeira reta, o intervalo A, na segunda, o intervalo B e na terceira reta, a união B, ou seja, representamos todos os elementos que fazem parte dos dois intervalos A e B. E, finalmente, a diferença de dois intervalos A e B. Também, por definição, a diferença entre dois intervalos é um conjunto constituído por todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Acompanhe. Diferença. Representar os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Exemplo: intervalo A é igual, colchete fechado, 0 e 3, colchete fechado. Intervalo B igual a colchete fechado, 1 e 5, colchete aberto. A menos B igual, colchete fechado, 0 e 1, colchete aberto. Perceba que, nas retas numéricas, ou seja, na representação geométrica dos intervalos, a bolinha é aberta quando o colchete é aberto e fechado quando o colchete é fechado. Representamos, na primeira reta, o intervalo A, na segunda, o intervalo B e na terceira reta, A menos B, ou seja, representamos todos os elementos que fazem parte de A e não fazem parte de B. Não esqueça que quanto mais organizado estiver a reta numérica, mais fácil ficará a visualização dos intervalos e também das operações entre eles. Espero que tenha ficado claro todos esses conceitos. Caso tenha dúvidas com relação à teoria de conjuntos e conjuntos numéricos, que é bastante utilizado nessa aula, revise as aulas anteriores. Até o próximo encontro!